A partir de agora, sessão plenária. Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui do plenário da Câmara Municipal de Juiz de Fora, onde acontece hoje a última reunião ordinária de junho. E aqui ao nosso lado está o vereador Sargento Melo Casal, do PTB, que vai falar com a gente a respeito de um treinamento que ele está propondo para os motoristas de ônibus de Juiz de Fora, que se chama Sentindo na Pele. Vereador, por que tratar dessa questão, dos motoristas sentindo na pele, principalmente voltado para ciclistas, idosos e as pessoas com deficiência? Na verdade, durante as reuniões de CPI, o gabinete recebeu algumas informações da população de algumas partes de reclamações, né? A gente não sabe qual a quantidade no dia a dia que ocorre, né? Se isso realmente é frequente, mas a gente tentou trazer uma harmonia entre a população e esses profissionais do transporte, né? Então, nós tivemos essa ideia e iniciamos uma pesquisa a respeito se já tinha algum tipo de treinamento a ser feito para esses profissionais e achamos algumas campanhas que foram realizadas em outras cidades e tem esse nome Sentindo na Pele, né? Então, teremos na próxima semana as reuniões aí para tratar sobre isso, com a CETRA, entre outros órgãos da Prefeitura e também da Câmara, algumas comissões, para ver se a gente consegue trazer essa harmonia entre a população e os profissionais de transporte. A gente sabe, que existe uma grande dificuldade, inclusive quando a gente conversa com os idosos, o problema do transporte é sempre a questão de como eles são tratados dentro dos ônibus, é sempre colocada. O senhor pensou nessa questão também, principalmente em relação aos idosos? Sim, essas reclamações que nos chegaram e nessas pesquisas que a gente verificou, a gente achou essa matéria Sentindo na Pele. E lá os motoristas vão sentir, através dos treinamentos, como é que o idoso tem que se sente ao entrar no ônibus, quando desce do ônibus, quando espera o ônibus, como é que tem que ser o tratamento para ele, né? Então, acho que esse sensor, ele sentir realmente como é que o outro sente quando vai entrar no ônibus, acho que vai ser bom para a comunidade e para a cidade de Juiz de Fora. Então, conversamos aqui com o vereador Sargento Melo Casal, do PTB. Muito obrigada, vereador. Gostaríamos de lembrar também que na segunda-feira aqui na Câmara começa o recadastramento biométrico do TRE no primeiro andar aqui do prédio Barbosa Lima. E agora nós vamos ficar com a última reunião ordinária do período. JF TV Câmara, Juiz de Fora, se encontra por aqui. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal. Quero saudar e cumprimentar os senhores vereadores, vereadora Ana, servidores desta casa, um ótimo dia a todos. E também de forma muito especial cumprimentar e saudar também as pessoas, os telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Câmara. Um ótimo dia, uma ótima sexta-feira também para toda a nossa querida Juiz de Fora. Quero solicitar o vereador, primeiro secretário, o vereador pastor André Mariano, que promova a leitura de presença de chamada dos senhores vereadores. Muito bom dia, secretário, vereador pastor André Mariano. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, a todos que nos acompanham na rádio, na TV Câmara, a todos um bom dia. Atenção, colegas vereadores, para a chamada. Vereador doutor Adriano Miranda, vereadora Ana do Padre Frederico, presente. Vereador André Mariano, presente. Vereador doutor Antônio Aguiar, vereador Cido Reis, vereador Sargento Melo Casal, vereador Wagner de Oliveira, presente, excelência. Vereador João Coteca, vereador presente. Kennedy Ribeiro, vereador doutor Fiorilo, vereador José Márcio Garotinho, presente. Vereador Júlio Obama Júnior, vereador presidente Pardal, presente, excelência. Vereador Marlon Siqueira, vereador Nilton Militão, vereador Rodrigo Matos, vereador Wagner do Sindicato, vereador Wanderson Castelar, acoro regimental, senhor presidente. Muito obrigado, secretário. Havendo o nome legal em nome do povo de Juiz de Fora e suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos desta reunião. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Júlio Obama Júnior. Ratificando a nossa presença no plenário, senhor presidente. Presença ratificada. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Confirmando a presença. Presença confirmada também, vereador Juraci Schaefer. Então, dando sequência ao nosso pequeno expediente, nós temos aqui
alguns requerimentos, representação e também projeto de leis a serem lidos, e quero solicitar ao secretário vereador pastor André Mariano que promova a leitura das correspondências, que nós não temos correspondência na manhã de hoje, que entre em seguida lá com os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Por favor, secretário. Senhor presidente, nesta manhã nós temos 9 requerimentos, a começar pelo vereador Pardal, solicita capina e limpeza ao longo da rua Carima, do bairro Bom Pastor. Requerimento do vereador Pardal, solicita capina e limpeza ao longo da Avenida Senador Salgado Filho, no bairro Bom Pastor. Requerimento do vereador Pardal, solicita capina e limpeza ao longo da rua Acácia do Paraibuna, no bairro Bom Pastor. Requerimento do vereador Pardal, solicita capina e limpeza ao longo da rua Renato Dias, no bairro Bom Pastor. Requerimento ainda, agora, senhor presidente, requerimento do vereador Dr. Fiorilo, junto ao Denlube, no sentido de corte de vegetação, capina e limpeza, em toda a extensão da rua Monsenhor Gustavo Freire, no bairro São Mateus. Requerimento do vereador Dr. Fiorilo, junto a Denlube, corte de vegetação e limpeza de um local onde há um ponto de ônibus na rua Clóvis Ceroa da Mota, em frente ao número 1759, no bairro São Geraldo. Requerimento agora do vereador Wagner do Sindicato, operação Tapa Buraco, na rua Olegário Pinto, no bairro Vila Ideal. Senhor presidente, põe meu nome para fazer a parada hoje ali, por favor. Requerimento do vereador Wagner do Sindicato, operação Tapa Buraco, na rua dos Inconfidentes, no bairro Manuel Honório. Requerimento do vereador Wagner do Sindicato, operação Tapa Buraco, na rua João de Deus Pereira, no bairro Santo Antônio. Senhor presidente, lido os requerimentos. Os requerimentos estão em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitar ao vereador agora que promova a leitura das representações, por favor. Senhor presidente, nós temos aqui uma representação do vereador Juraci Schaefer. O vereador que subscreve requer à mesa, ouvido o plenário, nos termos da legislação vigente, que represente ao excelentíssimo senhor governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, com sede na cidade administrativa Presidente Tancredo Neves, situado na rodovia Papa João Paulo II, 4143, bairro Serra Verde, Belo Horizonte, ao excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Coronel Giovanni Gomes da Silva, com sede na rodovia Prefeito Américo Gianete, sem número, prédio Minas, bairro Serra Verde, Belo Horizonte, e o excelentíssimo senhor comandante do comando da 4ª Região da Polícia Militar de Juiz de Fora, Coronel Luciano Washington, com sede na rua Tenente Luiz de Freitas, sem número, no bairro Santa Terezinha, Juiz de Fora, Minas, com o intuito de requerer o retorno da base comunitária da Polícia Militar ao bairro Marilândia e a criação de uma nova base comunitária da Polícia Militar em frente à Escola Municipal Ademar Rezende de Andrade, no bairro São Pedro, ambos em Juiz de Fora. Representação do vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, temos mais uma representação do vereador Juraci Schaefer. O vereador que subscreve requer à mesa ouvido plenário, nos termos regimentais vigentes, que represente ao excelentíssimo senhor ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, com sede na esplanada dos Ministérios Bloco R, Brasília, Distrito Federal, ao excelentíssimo senhor ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, com sede na esplanada dos Ministérios Bloco S, em número, Brasília, ao excelentíssimo senhor diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, Antônio Leite dos Santos Filho, com sede no setor de Autarquias Norte, quadra 3, lote A, Brasília, Distrito Federal, com o intuito de requerer a EMPA, Grupo Teixeira Duarte, realize obras de infraestrutura e recuperação através de colocação de asfalto na Avenida Pedro Henrique Cambreque e na rua Antônio Rufino, bairro São Pedro, em vista do desgaste dessas vias por sua utilização para a construção e pavimentação da BR-440 no município de Juiz de Fora. Vereador Juraci Schaefer, lido as representações, senhor presidente. Muito obrigado, secretário. As representações serão encaminhadas à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Aliás, já temos aqui a informação que tem as 13 assinaturas necessárias. É só esse projeto. Vamos agora solicitar que promova a leitura dos projetos de leis, por favor.
Senhor presidente, temos um projeto de lei do vereador Pardal, presidente. Câmara Municipal de Juiz de Fora aprova artigo 1º, fica concedido o título de cidadão benemérito de Juiz de Fora ao excelentíssimo desembargador Luiz Aldebert Delage Filho. Esta lei entra em vigor na sua data de publicação. Vereador Pardal, presidente. Em assinatura conjunta, senhor presidente, desculpa, com todos os vereadores desta casa, então, lido o projeto de lei nesta manhã. Muito obrigado, secretário. Todas as proposições também já foram lidas, secretário, é isso, né? Exato. Nós agradecemos o senhor. E é só para fazer um comentário em cima desse projeto de lei que nós estamos apresentando aqui e agradecer aos senhores vereadores, que essa casa, os 19 vereadores também subscreveram esse projeto. Eu acho que é exatamente fazer o reconhecimento dessa casa, uma ilustre pessoa que é aqui da nossa cidade, que é o doutor Luiz Aldebert Delage Filho, que é desembargador. Tivemos numa oportunidade anterior aí também fazendo uma homenagem à família dele com relação à denominação do Logradouro, e os vereadores puderam presenciar a satisfação e alegria que o nosso desembargador esteve naquele momento, com essa homenagem de denominação de Logradouro público ao seu ente querido, ao seu pai. Então, assim, foi uma alegria muito grande, e agora estamos juntos, todos os 19 vereadores, aprovando, se Deus quiser, daqui a uns dias, esse projeto de lei que vai estar possibilitando conceder o título de cidadão benemérito de Juiz de Fora ao ilustríssimo senhor doutor desembargador Luiz Aldebert Delage Filho, que de momento aqui a gente agradece aí pela essa justa homenagem que faremos a essa ilustre pessoa da cidade de Juiz de Fora. Muito obrigado a todos os vereadores pela atenção. Pela ordem, vereador Nilton Militão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Nilton. Só para registrar a presença. Presença registrada pela ordem, vereador Wagner do Sindicato. Senhor presidente, eu queria registrar minha presença. Presença Obrigado. registrada, vereador, como sempre registrada a presença, sempre também muito atuante. Vamos então dar sequência aqui agora ao pequeno expediente, e nós temos 2 vereadores inscritos. Vereador primeiro a fazer o uso da tribuna, vereador doutor Juraci Schaefer, para fazer o uso da tribuna por 5 minutos, mais 5 minutos prorrogáveis, por gentileza, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, os ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, doutora Aparecida, nossa diretora, servidores da casa, o que me traz essa tribuna hoje é uma questão relacionada até ao governo do Estado. Mais de 80 medicamentos distribuídos no Estado estão em falta em Juiz de Fora. E a gente, vereador Rodrigo Matos, líder do governo, o governo do Estado fez um acordo com o município, pactuando aquela dívida que existia, mas nós estamos ficando muito preocupados com a situação em relação às questões de saúde. 80 medicamentos de uma cesta de 220, faltando medicamentos de uso contínuo, doenças crônicas. Isso é muito importante e necessário para esses pacientes, para esses doentes que necessitam desses medicamentos. O governo do Estado tem deixado também de repassar a parte das verbas para UPAs e outros recursos, e agora nós, acompanhando os recursos das emendas parlamentares, conseguimos ver que o governo cancelou 3 obras importantes na área da saúde, vereador Castelar. O BS de Nova Benfica, o BS de São Benedito e a UBS do Jockey Clube 1. Quer dizer, obras que já estavam iniciadas, empenhadas, em andamento, e nós estamos vendo que não serão cumpridas, que não serão realizadas, frustrando
o sonho daquelas comunidades de terem um atendimento de saúde primária, com as equipes de médico de família, regiões que estão em franco crescimento, principalmente Nova Benfica, que se integra a Grande Benfica, São Benedito, mais de 20 a 30 mil moradores, Jockey 1, quer dizer, nosso hospital nem se fala. O vereador Cido Reis trouxe para nós aqui o estado que estava a situação do abandono daquela obra, e as emendas parlamentares que nós estamos vendo que também o município, através da nossa Secretaria de Saúde, não consegue fazer com que as licitações cheguem às ruas. O recurso para a Unidade Básica de Saúde do Manuel Honório, a vereadora Ana esteve comigo junto com a deputada Margarida, já está disponibilizado. É necessário que a prefeitura coloque lá uma placa e faça o canteiro de obras, e a prefeitura não tem essa iniciativa. Os 350 mil reais já vieram, a prefeitura usou em custeio. Tem mais 1.045.000 já. É só fazer a placa da sinalização, da indicação dos valores, aquilo que a lei determina, para que a verba caia de uma vez só, que as emendas parlamentares agora elas estão vindo na sua integralidade, elas não vêm mais sob medição. Quer dizer, o dinheiro vai vir e quem vai fazer o desembolso de acordo com a medição da obra vai ser o município, mas o dinheiro já vai estar em caixa. Reforma da UBS do Progresso, Santa Rita, são recursos que eu estou fazendo uma cobrança aqui, oriundos de emendas parlamentares da deputada federal Margarida Solomão. A Unidade Básica de São Pedro, 624 mil reais, mesma coisa, não consegue colocar para fazer. A reforma da UPA de São Pedro, 520 mil. E tantas outras obras. Perdemos um recurso que ia para uma UBS na região do Morro da Glória, que atenderia ali o bairro Democrata, porque a prefeitura não pode ter a contrapartida. Sabemos a situação financeira do município. Prorrogação regimental, senhor presidente. Concedida. Nós, vereadores, estivemos aqui no JF Fiscaliza, o vereador presidente esteve conosco lá também, doutor Antônio Aguiar, na Regional Leste. Eu não sei, parece que tem uma cabeça de burro enterrada naquele lugar, o recurso já está ali, não sei há quanto tempo, para fazer a reforma, foi feito o processo licitatório e não consegue dar início ao quarto, já estamos no quarto que participou do certame, quarta empresa, para poder dar início. O convênio foi renovado, nós entramos na Regional Leste em uma situação deprimente, como que uma pessoa que está doente, que está totalmente sofrendo, ela vai chegar num ambiente inóspito daquele, um ambiente em que você vê todas as portas quebradas, cheias de infiltrações, como que os médicos, os enfermeiros, os profissionais da saúde vão trabalhar num ambiente daquele. O recurso está lá, e nós não temos competência e capacidade de utilizar os recursos que são dispendidos através das emendas. Sabemos que o município, num orçamento de 2 bilhões, que se realiza em torno de 1,5 bilhão da recente corrente líquida, 1,4 bilhão, só tem 1,5 bilhão para fazer investimento, 0,01%, nem 1%. E o pouco dinheiro que vem, que esses dinheiros de emendas parlamentares, não só a deputada Margarida, de outros deputados, não consegue. O vereador Castelar aqui colocou a situação de desespero dele, de uma ponte lá no bairro Carlos Chagas, Monte Castelo, que é região tão importante, o dinheiro já está quase perdido, nós não conseguimos fazer com que essas coisas aconteçam. E às vezes a contrapartida é muito pequena do município. Eu acho que está faltando proatividade, um grupo, essa intersetorialidade que foi criada através da reforma administrativa. Eu não quero aqui, o prefeito está se recuperando, mas ele tem o seu secretariado, você tem que estar bem assessorado. Nós não podemos, na realidade, ficar esperando
esses recursos que virão desse empréstimo, não. Nós temos que fazer essa gestão da cidade com os recursos que já existem, porque esses só cuidarão da zeladoria da cidade. E são recursos já carimbados, que virão para drenagem, para a questão da captação de águas pluviais e para a recuperação do asfalto nosso, que está todo acabado. Agora, essas obras da saúde, que vai contemplar, veja a região, a vereadora Ana, tem vários vereadores, Márcio, vereadores daquela região ali do Manuel Honório. Isso é um sonho acalentado desde a administração Tarcísio Delgado, e nem se falava em UBS, falava-se numa policlínica. Tamanho a expressividade e o número de habitantes daquela região, de pessoas que precisam dessa unidade, está lá o dinheiro. Então, eu estou convocando uma audiência pública, aprovando um requerimento, chamando aqui a secretaria, o secretário de saúde e todos os subsecretários, para que nós possamos verificar como que está a situação das obras das UBSs, das reformas, das emendas parlamentares, dos repasses constitucionais, se estão acontecendo ou não, se o Estado está cumprindo com aquilo que é pactuado para as UPAs, para as UBSs, para o repasse, principalmente, que são repasses importantes, senão daqui a pouco nós negociamos, vereador Castelar, 210 milhões sem juros. Aí o Estado está devendo mais tanto para o município. Aí o que acontece? O município não tem como segurar essa onda. O município é um município que tem as suas dificuldades. Hoje a crise é enorme no país, você vê que a economia ela está patinando. O presidente conseguiu, numa expectativa de um PIB de crescimento de 3, 4%, quando foi eleito, tamanho a desastrosa administração, já está um PIBinho de menos de 1%. Daqui a pouco nós estamos em deflação, porque não há perspectiva nacional de um deslanche da economia. E Juiz de Fora não vai ficar diferente, Juiz de Fora sofre com isso também. Nós não podemos perder recursos que existem. Tem outra questão que eu queria dizer também, sobre uma petição que foi protocolada na Secretaria do Governo, no gabinete do prefeito, sobre a paralisação de licenciamento para as obras de Juiz de Fora, até que mande para cá o plano diretor para que nós possamos fazer a sua revisão. Essa petição já está no gabinete do prefeito, já passou na mão de todos os secretários, tem que ter uma decisão, ou sim ou não. A prefeitura tem que se manifestar, as comunidades estão ansiosas e cobram de nós, vereadores, um posicionamento disso. Só para terminar, senhor presidente, nós pedimos ao secretário de governo, pedimos ao líder do governo aqui, o vereador Rodrigo Matos, que leve essa preocupação ao Bebeto, para que dê um despacho nessa petição. Nós precisamos saber o que se vai paralisar ou não, porque são vários empreendimentos que estão sendo apresentados na cidade, sem que os apartamentos tenham garagem. Nós não suportamos mais isso. Tráfego, trânsito, a mobilidade urbana está prejudicada. Então, que o governo municipal, o secretário de governo e o prefeito possam ter uma decisão em relação a essa petição da paralisação das licenças até que o plano diretor seja revisado. Pela ordem, senhor presidente. Muito bem, vereador Juraci Schaefer. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Eu queria parabenizar o vereador Juraci Schaefer pelas palavras e que fique claro que esse descaso, a falta de compromisso com a saúde, não é um privilégio do governo Zema, isso já vem dos governos anteriores, do governo Pimentel, assim, essa falta de preocupação com uma área tão importante, Juiz de Fora, de fato, tem sido esquecida. Essa questão das medicações ela é uma reclamação recorrente. Nós, como médicos, todo dia no consultório, não só esses 50 que foram apontados, mas medicamentos da cesta básica, né, que são de obrigação e de contrapartida do próprio município, que não tem sido repassado de uma certa forma para a população. Então, eu deixo aqui a minha indignação também para que a gente cobre todas essas obras, para que a gente cobre a reposição urgente desses medicamentos, mas principalmente aqueles que atendem a necessidade básica da população nos postos de saúde. Muito bem, vereador doutor Adriano Miranda. Pela ordem, doutor Fiorilo. Só registrando a presença. Presença registrada pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Senhor presidente, através de vocês me dirigir ao vereador Juraci. Primeiro, parabenizar pelo pronunciamento. Hoje nós lemos a matéria no jornal
sobre a questão dos medicamentos, e isso reflete uma desorganização do Estado. O governo PT assume, põe a culpa no governo PSDB, aí, subsequente, eu acho que não dá mais para pôr a culpa em ninguém. Hoje há uma desorganização muito grande que é atribuída ao governo antigo, mas quem está lá tem que resolver, né? Ganhou para tentar resolver. E a situação da saúde no Estado é muito grave. Só para os vereadores terem ideia, tem 24 meses que o Estado não repassa recursos para nenhuma das UPAs em Minas Gerais. A falta de recursos é enorme, mas o governo tem tentado resolver esses problemas. E eu gostaria de sugerir ao vereador Juracy, a questão das emendas, que ele faça um levantamento das emendas que estão disponíveis para a Prefeitura, e eu percebo que muitas emendas não são executadas porque tem contrapartida do município ou que geram custeio depois. Então a gente tem que sentar, ver o que está vindo de cada recurso para cada área, para a gente ver o que pode ser executado. E quanto às UBS do bairro Nova Benfica, Jockey e São Benedito, nós estamos atuando, o vereador Ciro também tem ajudado para que a gente possa voltar a essas obras, que são obras muito importantes e já são aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde, então já tem previsão de recursos para que elas funcionem. Muito bem, vereador Rodrigo Matos. Pela ordem, vereadora professora Ana Rossignoli. Eu sugiro ao vereador Juracy Schaeffer, parabenizando o vereador pela sua fala na tribuna. Realmente nós estivemos juntos numa reunião com a deputada Margarida Salomão, mas eu sugiro que antes desta audiência pública a gente convoque o secretário de Saúde, que também assumiu há pouco tempo, mas ele deve ter tudo isso documentado, que ele traga para nós uma relação das emendas parlamentares que foram destinadas, não só da deputada Margarida, como dos demais deputados, que andam por aí dizendo que mandaram, né, que enviaram a emenda, mas a gente precisa saber quem de verdade está enviando a emenda para a cidade, para a gente ver o que pode ser feito, até para o Executivo ter condições da contrapartida. Um ponto que eu reclamei, inclusive com o prefeito, só para concluir, senhor presidente, na presença de vários vereadores, é que não existe dentro do município, dentro do Executivo, uma boa relação de tramitação, não é relação de amizade, não. É de tramitação de problemas do Executivo. Então, eu acho que compete ao prefeito só instância máxima. O secretário já leva tudo detalhado e, junto com o prefeito, dá a sua aval final. Não adianta ficar discutindo com o prefeito se o secretário da pasta não passou para ele ainda as circunstâncias. Então, eu sugiro que antes da audiência pública, a gente convoque o secretário numa reunião interna para estar aqui conosco, fazendo a exposição desta planilha e dos valores das emendas enviados pelos deputados. Obrigado pela tolerância, senhor presidente. Muito bem, vereadora Ana. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Fica, então, aqui uma sugestão, e que pode ser feita até através da Comissão de Saúde, essa convocação. E para complementar, eu vou ser até um pouco rígido, né? Para não falar até agressivo, com relação a todos aqueles que tiveram à frente, todas as pessoas, sem citar nomes, que tiveram à frente a pasta de saúde, vereadora Ana. Na verdade, eram meros pagadores de contas, senhor presidente. Nenhum deles foi gestor de saúde de Juiz de Fora. Até hoje, né, desde que eu estou aqui como vereador há 3 anos, eu não vi um gestor de saúde. Eu vi pagadores de conta à frente dessa pasta. Agora, causa muita estranheza, porque eu tive acesso a uma ação civil pública com relação às fitas glicêmicas, e o posicionamento do Ministério Público foi o seguinte: ele indeferiu a ação pública, alegando que o governo não tem recurso. Então, também, o Ministério Público também tem que rever seus conceitos. Eu acho que é até interessante chamar também o promotor aqui nessa audiência pública. Muito bem, também quero cumprimentar o vereador Juracy, que fez ali sempre importantes manifestações, mas também seguir a linha do doutor Adriano, porque realmente esses problemas de medicamentos aí que são
básicos aí na vida das pessoas de Juiz de Fora e do estado todo. Já tem 2, 3 anos aí que são as fitas glicêmicas, que são de insulinas, dentre outros, né? Mas o atual governo hoje tem que tomar as medidas. Mesmo que o outro não tenha feito os deveres de casa, também tem que ser feito agora, porque ele tem que tomar as medidas agora, né? E também, vereador Juraci, deixar claro a Vossa Excelência que botar placa ali no espaço, ali na Américo Lobo, reservada a fazer uma nova construção da UBS ali do bairro Bairu Manuel Honório, também não vai resolver botar só a placa, não. Porque o prefeito Bruno, eu ainda com muita honra, líder dele, e mandou colocar essa placa lá, em breve, futura construção da UBS, Nossa Senhora, bairro Manuel Honório, Bairu. Estavam presentes também sempre, nós estamos trabalhando isso há muito tempo, vereadora Ana, vereador Zé Márcio, vereador Júlio Gasparetti, ex-vereador dessa casa. Então, assim, já é recorrente a busca de construir aquela UBS ali no bairro Manuel Honório, Bairu. Então, foi colocada essa placa lá, então não basta tão simplesmente botar uma placa orçada em tanto, até porque valores que estão sendo atribuídos para a construção estão bem abaixo daquilo que é necessário. Hoje aquela obra ali ultrapassa com facilidade 2 milhões de reais, que há muito tempo atrás estava em torno de 1.650.000, que seriam destinados de emenda de alguns parlamentares e uma contrapartida na faixa de 400 mil reais do município. Então, assim, é muito importante colocar a placa, mas tem que ser decisivo. E vereador disseram agora há pouco, secretários têm que ter mais atitudes. Os nossos secretários aqui não podem deixar só na mão do prefeito, com mais capacidade de competência que o prefeito tem, se ele não tiver a estrutura necessária de secretários terem mais energia, mais determinação e fazer com que as coisas aconteçam em prol da nossa população, a população realmente vai ficar muito difícil pela ordem, vereador Juraci Schaeffer. Senhor presidente, não é só colocar a placa, é que a placa ela faz parte do edital quando você faz o processo licitatório. Para você dar início, para poder receber a verba, tem que ter esse início, essa iniciação. Agora, as emendas parlamentares, para efeito de unidade básica de saúde, elas ficaram em torno de R$1.075.000. O parlamentar não pode colocar mais do que o valor de que o Ministério da Saúde coloca. Mas no município já recebeu 350 mil. Quer dizer, o município usou essa verba para custeio. Quer dizer, já é 1.425.000. Se começar, depois você pode complementar. Certo, agora peço desculpa, Vossa Excelência, você tem uma preocupação realmente com a região, e eu esqueci de mencioná-lo ali. É uma região enorme da cidade, e essa obra tem que se iniciar antes que esse convênio acabe. É como o vereador Castelar hoje está pelejando. Não sei se foi publicado ainda, o vereador tem que verificar, entendeu? Porque senão, perde-se o convênio, perde-se a emenda, perde-se o dinheiro numa cidade que está com recurso escasso. Agora, nós estamos preocupados, eu sei que Vossa Excelência tem preocupação com a região também. Não, muito bem, vereador, não tem qualquer tipo de problema. O problema é que também, muito de forma positiva, o senhor também está entrando lá e todos os vereadores aqui dessa casa, porque o Manuel Honório Bairu ali realmente necessita dessa UBS ali. E volto a dizer que o prefeito Bruno colocou essa placa lá que o senhor sugeriu ali, mas infelizmente, não sei por culpa de quem, a obra está lá na mesma situação que se encontra hoje, ou seja, totalmente ineficiente ainda, sem dar condições de melhorar a qualidade de saúde ali do Bairu e Manuel Honório, mas está de parabéns também, feito vereador Zé Márcio, vereadora Ana, ex-vereador Júlio, e essa casa, porque eu observo aqui que todos os vereadores também têm a preocupação de construção da UBS ali, Bairu, Manuel Honório, e o senhor também está de parabéns pela ordem, doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, bom dia. Eu estou registrando a presença, aproveitando também para anunciar aqui a presença do Fabiano Cacheiro, filho do Chiquinho, da loteria da Andradas ali, amigo. O Fabiano já trabalhou na administração, bem-vindo, Adriano. E com relação a esse tema, é uma coisa complicada. Por exemplo, no Vitorino Braga, saiu em edital a construção da UPA no Vitorino Braga, há 4 ou 5 anos atrás. Nós demos, inclusive, nome à UPA, porque saiu em edital, nome do Sorro Chael, que foi um líder comunitário lá da região, Adriano, lá do Grajaú, da nossa região, e ficaria lotada, ela seria construída ali na praça, numa parte da Praça Teotônio Vilela, que seria importante para a ocupação da praça, inclusive, e aí iria ser desativada a Regional Leste, era tudo, ia melhorar, e cadê a UPA, cadê o recurso? Isso foi publicado, está em edital. Então, isso é um negócio muito sério. Você trazer recurso,
Só para finalizar, senhor presidente, nós trouxemos um recurso lá para a Vila Olavo Costa para cobrir uma quadra do CAIC. Esse dinheiro veio e foi depositado. Eu entreguei esse dinheiro na época à administração, o recurso, R$150 mil, precisava de uma contrapartida do município de R$80 mil aproximadamente. O recurso não saiu, nós perdemos o recurso, e o pior, a comunidade, que é a única região que eles tinham lá para se reunir, para você melhorar a qualidade, porque você cobrindo, faça chuva, faça sol, a comunidade vai ter aonde se encontrar, nós perdemos o recurso, Adriano. Entendeu? Então, isso é um negócio muito sério. Eu acho que disponibilização de recurso sem a efetivação da execução, eu acho que devia ser proibido até se divulgar. Tanto quem doa como o município que coloca a placa, a gente deveria fazer isso daí só na hora que acontecesse, porque ficamos todos depois como mentirosos, ficamos todos como de cara grande. Muito bem, doutor Antônio Aguiar. Segunda vez, pela ordem, vereador Juraci Schaeffer. Pela primeira vez, eu vou discordar do vereador Antônio Aguiar, que senão fica igual a PEC dos gastos. A universidade, ela está proibida de arrecadar mais, porque ela não pode gastar mais, entendeu? Então, se você não pode captar o recurso, se o município não tem a competência de fazer a contrapartida, se eu quero mandar um recurso e o município não quer recebê-lo, porque futuramente ele vai ter um custeio, ora bolas, e se aquela comunidade necessita daquela obra, aí é incompetência de gestão. Não vou falar. E esqueci de falar aqui da UBS Amadeu Cortes Rosinoli, que o vereador Castelar propôs dar o nome lá no Parque Independência. Esses recursos também estão disponíveis. Então, nós aqui temos que fazer com que esses recursos cheguem na cidade. O município agora que já está conseguindo respirar, ele pode fazer as contrapartidas, e são pequenas, entendeu? Para que as unidades sejam construídas e depois, por exemplo, só 3 que vão ter que contratar médico de saúde e família. As equipes já estão prontas, é só de remanejamento, não tem contratamento. Então, eu acho que é competência administrativa, vontade de fazer e não perder o parco dos recursos que vem para a nossa cidade. Muito bem, pela segunda e última vez, doutor Adriano Miranda, por favor. Eu queria também me dirigir, através do senhor Vossa Excelência, ao vereador Juraci Schaeffer, e eu entendi a fala diferente do Antônio Aguiar, do vereador Antônio Aguiar. Me parece que a questão não foi essa, proibir de uma certa forma. Eu acho que aqui fica até uma sugestão, vereador, para que a gente crie um projeto de lei nesse sentido, né? De proibir a divulgação de obras com recursos que ainda não têm uma efetivação da sua execução ou da efetividade da contrapartida do município. Porque senão isso fica um engodo, uma enganação para a população, porque ela recebe um recurso, uma emenda, aí quem está à frente da gestão faz uma tremenda propaganda, a população, como sempre, é enganada e, eventualmente, aquilo ali não vai ser executado. Então, fica aí uma sugestão, eu assino com o senhor com o maior prazer. Muito bem, doutor Adriano, pela segunda vez, doutor Antônio Aguiar, pela ordem. Senhor presidente, eu agradeço, Adriano, agradeço também o Juraci, porque acho que a discordância é importante também, porque cria uma condição também da gente reavaliar as coisas, mas principalmente em ano eleitoral é a época dos milagres. Todo mundo fala que vai dar emenda, né? O que chega de recurso, o que chega de dinheiro, é uma coisa muito grande e eles não acontecem. E eu acho que a gente precisa mostrar para a população que existe um compromisso nosso com isso. Porque um deputado, uma pessoa a quem eu seja ligada, disponibiliza um recurso, eu vou lá, divulgo, digo que o recurso está aí, não acontece aquilo para aquele recurso, eu me senti muito mal com relação à questão da Vila Olavo Costa, apesar da responsabilidade não ter sido minha na definição. Até a planta eu consegui correr atrás em tempo hábil para que ela fosse feita. Então, é isso daí. Eu acho que é a transparência para que a gente tenha certeza de que tudo ocorra e que a gente não fique como um vendedor de ilusões, né? Que é o problema. Obrigado, Adriano. Muito bem, doutor Antônio Aguiar, pela segunda vez, professora Ana Rossignoli. Senhor presidente, eu entendo a posição do vereador doutor Antônio Aguiar, porque nós também, quando destinamos as nossas emendas parlamentares e elas não são cumpridas, nos causa um constrangimento muito grande. Agora, eu acho que nada impede
que o deputado, ou até mesmo o vereador com as suas emendas, divulgue que ele destinou a emenda. Agora, a gente tem que, sim, destinar, igual a deputada Margarida fez a destinação, outros deputados devem ter feito também, eles têm o direito de divulgar, porque, afinal de contas, ele tirou aquele valor da cota que ele poderia destinar para outros municípios. Então, é uma situação constrangedora, o vereador Aguiar está correto, mas eu acho que o deputado ou o vereador, seja quem for que destinou a emenda, ele tem o direito de dar publicidade, porque, afinal de contas, ele destinou essa emenda para aquele local. Muito bem, vereadora, com certeza, né? Fica bem quando o representante, seja a nível federal ou municipal, possa ter ali sendo atendida a sua emenda destinada para aquela obra. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Pela última vez tratar desse assunto, senhor presidente, a fala do doutor Antônio Aguiar foi emblemática. O deputado conseguiu 150.080 de contrapartida. Eu acho que o que está acontecendo é uma falta de diálogo entre os deputados e o Poder Executivo. E, às vezes, até nós mesmos que temos contato com o deputado, pede uma emenda, pede outra, tem que saber se o município vai ter a disponibilidade ou a vontade de dar a contrapartida antes da gente receber essas emendas. Por isso que eu acho importante, Juraci, a gente levantar as emendas que estão disponíveis da deputada Margarida e de outros deputados, para vermos a contrapartida necessária e tentarmos, através até das nossas emendas, resolver esse problema. Muito bem, vereador Rodrigo. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Só para ilustrar o debate, estava conversando aqui com o doutor Antônio Aguiar, eleições para governador, Aécio Neves, 2 vezes, Anastasia, Pimentel, todos prometeram o hospital regional, todos, sem exceção. E o Pimentel ainda na anterior, as 3 unidades básicas de saúde, e aí, por isso o motivo até da placa também, vereador Pardal. O governador vem aqui, né, falou que viria o recurso e não veio. Então, enfim, a gente também precisa, né, de ter, como diz o vereador Rodrigo, ampliar esse debate, sabedor de que, ao vir aqui anunciar uma obra, converse com o prefeito primeiro, faz esse alinhamento, que a gente fica ilude os vereadores, por consequência, passa uma situação para a população e a gente sai como errado, uma coisa que não é culpa nossa, exatamente essa falta de diálogo e promessas infundadas eleitoreiras, é isso que é muito complicado. E o ano que vem vai ser esse período, né, vereador Marlon? Até porque essa UBS ali do bairro Manuel Nório Bairu já deve ter 7, 8 anos, em torno disso aí 10, que está se buscando fazer essa obra ali. Nós tivemos sempre representantes aqui da nossa cidade, no Congresso Federal, nas assembleias. Aqui os vereadores minimamente podem estar ajudando, mas também procuram estar sempre fazendo. Então são 10 anos, eu nunca saio do papel. Mas eu quero também deixar aqui, vereador Rodrigo, tem que ter atitude. Quando o prefeito Custódio Matos esteve à frente da prefeitura em um dos seus mandatos, a UBS Nossa Senhora Aparecida, do qual me orgulho muito ter participado de forma efetiva na construção, mas era determinado que o prefeito também tivesse atitude. E o prefeito Custódio Matos, com todo o seu empenho, e colocou os seus secretariados de pasta a fazer tudo aquilo que era necessário, e o vereador Rodrigo Matos também foi muito importante para aquela construção. Se não tem atitude e a coisa não acontece, é porque falta, talvez, determinação de quem pode estar mandando fazer, né? Então, a gente lamenta porque a UBS Manuel Nório Bairu ainda não foi feita. Essa casa tem feito dentro do que pode dar atenção ali, mas já são 10 anos, né? São 10 anos, nós temos aí os nossos representantes a nível federal e a nível estadual, e o negócio não sai do papel. Vamos torcer, quem sabe, o ano que vem é um ano político, né? Vamos ver, quem sabe agora alguém possa, de fato, pegar a criança, começar a acariciar ela e fazer ela começar a falar daí uns dias, porque realmente a população precisa e merece de todo o apoio de todos os nossos parlamentares. Pela ordem, vereador Juraci Sheif, pela 3ª vez, por gentileza. Senhor presidente, até, através de Vossa Excelência, dizer ao vereador Rodrigo Matos, eu até, quando me reúno e assessorava a Margarida, eu sugeria sempre emendas de custeio, porque realmente os municípios não têm condições de fazer a contrapartida, principalmente em cidades menores. E quantas emendas foram destinadas, às vezes, aquela unidade de saúde estava precisando de mobiliário, ela estava precisando de um eletrocardiograma, estava precisando de um outro aparelho, um equipamento de saúde.
e não a obra física. Eles não teriam condições de aumentar ainda a despesa com custeio. Foi sugestão minha em vários momentos. Mas Juiz de Fora é uma cidade, capital da Zona da Mata, é uma cidade enorme. Então, eu não vejo, entendeu? Se os municípios menores têm capacidade para executar essas pequenas obras e fazer com que as emendas cheguem, por que o município... Eu compreendi o pensamento de Vossa Excelência, doutor Antônio Guiar. O município é que não poderia divulgar, mas o parlamentar pode, é óbvio que é prerrogativa dele. É como nós aqui fazemos as nossas emendas, tornamos até impositivas, entendeu? Para que elas acontecessem, né? Deixa eu só dar mais um, depois é bom. Vamos então dar sequência ao pequeno expediente. O tema é muito importante, queria dar espaço aos vereadores para poder fazer um pouco mais de uso ainda da fala, né? Mas infelizmente o regimento nos inviabiliza e contar com a compreensão, obviamente, mesmo que se trate de um outro assunto agora, com a palavra o vereador pastor André Mariano para fazer uso de 5 mais 5 minutos da tribuna. Mas pode-se voltar posteriormente a ter um pouco mais de discussão, doutor Antônio. Logo em seguida, assim que ele terminar lá, por favor. Com a palavra, vereador pastor André Mariano. Colegas vereadores, bom dia a todos que nos acompanham nas nossas mídias. Bom, eu quero aqui, de uma maneira bem rápida, compartilhar com os colegas a respeito da nossa preocupação, e a preocupação também no bairro Mariano Procópio Democrata, porque desde ontem começou uma mudança no trânsito, né? A gente sabe que o bairro Democrata, ele tem ali apenas 2 entradas, uma pela Bernardo Mascarenhas e outra ali próximo ao Ferreira Guimarães. Então, muitas vezes o que nos chama a atenção, e aqui eu gostaria de chamar até a atenção do nosso líder do governo, é em relação que às vezes a mudança ela acontece no bairro, e essa mudança, a liderança não é participada, não há um estudo técnico realmente com a população, com quem trafega naquela área, com quem tem de costume de estar sempre entrando ou saindo de um bairro. E a gente percebeu que desde ontem, como hoje pela manhã, né, está havendo uma grande confusão ali com essa mudança. Creio eu que o trajeto do ônibus que sai do centro, que vai entrar no bairro Democrata, que outra hora, ao descer a Avenida dos Andradas, passar pela Ferreira Guimarães e entrar após aquela ponte, ali nós já tínhamos um congestionamento nos horários de pico. Resultado, agora nós temos o mesmo congestionamento e ainda um pouco maior na entrada ali, logo quando os ônibus saem da Avenida dos Andradas. Então eu quero aqui chamar a atenção da Cetra em relação às suas ações em algum bairro. É necessário que a Cetra possa conversar com os moradores e com o presidente de bairro, não é mesmo? Por exemplo, hoje eu estou morando no alto do bairro Bom Pastor. Agora, em frente à praça ali, houve onde todo mundo, ao entrar na rua principal do bairro Bom Pastor, às vezes fazia um contorno, agora já não pode mais, jogou o contorno lá para frente. Aí é aquela confusão, porque o trânsito, esses momentos em que são de maiores fluxos no trânsito, a população daquele bairro, aquela localidade já está acostumado com aquele processo. Faz parte já da sua vida. Então, hoje nós estamos sofrendo isso no Mariano Procópio e na entrada do bairro Democrata. Uma mudança de trânsito, né? Vias que outra hora eram duplas, agora se tornam sentido único, e isso tem trazido uma grande confusão. Eu quero aqui, nesse momento, deixar isso registrado, porque eu não sei quais serão os problemas que estarão por vir nesse sentido, né? Eu não sei o que como a comunidade vai aceitar esta mudança. E nós já tivemos uma situação semelhante no bairro Francisco Bernardino, aonde a Cetra fez uma mudança de trânsito, trouxe um problema enorme para aquela comunidade, e muitas vezes, quando nós vamos conversar com a liderança do bairro não está sabendo, não houve nenhuma conversa, não houve nenhuma pesquisa, e nós precisamos entender que o nosso trabalho é voltado para a população. Todas as nossas ações, todas as nossas atividades, o executivo precisa entender que a ação que ele vai tomar naquela comunidade, a ação que ele vai tomar naquele bairro, tem que ser em favor da população.
em favor daquela comunidade, e não em favor, muitas vezes, do técnico. Que às vezes o técnico, vereador Adriano, ele acha que tem que mudar, não, tem que se fazer isso, não, porque eu penso assim, mas ele não conversou com a comunidade, ele não conversou com o presidente de bairro, e aí, ao invés, não é mesmo, de resolver a situação daquela comunidade, acaba se criando um problema ainda muito maior. Então hoje eu quero deixar registrada em ata a nossa preocupação com essa mudança do trânsito no bairro Democrata, nas entradas do bairro Democrata. Eu espero que realmente possa contribuir, né, com a nossa comunidade, possa contribuir com o nosso bairro. Senhor presidente, por hoje é só, que Deus abençoe a todos. Pela ordem. Pela ordem, vereador Zé Márcio Garotinho. Senhor presidente, Júlio Obama, me dirigi ao vereador André Mariano. Está correta a sua preocupação quanto ao sucesso dessa alteração. Ontem, a comunidade do entorno também pediu que a gente verificasse. Hoje pela manhã eu fui lá. E o que ocorreu? A rua Violeta dos Santos, que liga direto a Bernardo Mascarenhas, era mão dupla, ela passou a ser mão única em direção à Zona Norte. Então vai dar maior fluidez para quem vai para a Zona Norte e é mão dupla. Não, eu fui lá hoje. A Violeta dos Santos. A Laudelino Schettino, que é paralela ao córrego daqueles galpões, ela era mão dupla, ela passou agora a ser mão única em direção a quem vai para o Borboleta. E a Benjamin Guimarães, que são aquele casario antigo, era mão dupla também, ela é sentido centro. Eu dei 2 voltas lá, eu achei que melhorou, e acho que com o tempo vai melhorar, porque a gente, se tinha uma faixa de fluxo, passou a ter 2. Está correta a sua manifestação, porque no início essas alterações nos assustam. Eu lembro quando a Cetra fez alteração no Américo Luz, no Manuel Honório, Avenida 7, toda aquela região para a implantação daquela ponte, eu, o vereador Pardal, nós reclamávamos muito. E com o tempo a situação hoje ficou melhor. Concordo com Vossa Excelência, as lideranças têm que participar, se não participaram foi um erro. Mas em termos de mobilidade, a gente observa ali que o fluxo está melhor e acredito que a gente vai ter sucesso. Se não tiver, faço coro à sua fala e a gente vai a Cetra reverter, se Deus quiser. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Já que o assunto é Cetra, eu gostaria de fazer uma colocação com relação ao requerimento que nós enviamos. Eu até peço a ajuda do nosso líder de governo, o vereador Rodrigo Matos, para o bairro Estrela Sul, que é da sinalização horizontal. Houve um erro já há algum tempo, o secretário empenhou esse recurso para essa sinalização e acabou indo para outro bairro, eu não entendi muito bem. Mas o fato é que até hoje a gente não foi atendido. Espero eu que não seja uma represária por esse vereador ser presidente da CPI dos ônibus. E agora é o seguinte, nós sabemos que o secretário encontra-se afastado por problema de saúde, mas nós precisamos resolver essa questão do Estrela Sul, que já incomoda muito a população daquela região. E eu volto aqui para reafirmar, eu acho que todos os vereadores aqui, vereador Rodrigo, todos os vereadores deviam ficar atentos, não só os vereadores, mas eu convoco aqui a população de Juiz de Fora para ficar atento com a sinalização da ciclorrota. É inadmissível numa cidade onde a sinalização horizontal é precária e a Cetra ainda continua priorizando essa ciclorrota, que é inútil, é totalmente incompatível com a segurança do ciclista. Se a prefeitura ou a Cetra, ela quer realmente a segurança e a mobilidade do ciclista, que ela construa uma ciclovia. Agora, essa ciclorrota, se continuar, eu vou começar a ter desconfiança dos recursos que estão sendo encaminhados para essa pintura inútil. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rodrigo Matos. Dialogando aqui com o vereador Adriano Miranda, primeiro, essa questão da CPI, o governo, o prefeito, interpreta como ela foi extremamente benéfica para a população, para o sistema. É um trabalho realizado com seriedade por Vossa Excelência, pelos outros vereadores, vereador Melo, vereador Castelar, vereador Cido e vereador Zé Márcio. Então, essa questão de perseguição não tem isso, vereador Adriano. Eu acho que a CPI caminhou muito bem, está caminhando muito bem, está contribuindo
para apontar alguns erros históricos que estavam acontecendo na Cetra e de outros atores, então isso é muito importante. Agora, só para testemunhar, eu pessoalmente conversei, estava na sala conversando com o Edgar e o Eduardo, antes de sofrer esse problema de saúde, batalhando com o Edgar. Parece que a iniciativa privada quer doar para a prefeitura R$300 mil para dar um jeito naquilo ali. O pessoal do comércio, do shopping, mais o Estrela Sul, e aí estão tentando arrumar uma saída jurídica para poder fazer a melhoria ali, e o Eduardo está muito empenhado nisso. Assim que ele voltar, nós vamos continuar cobrando, e ele estava lá batalhando com o Edgar para ter uma saída jurídica para a execução da prefeitura com recurso vindo da iniciativa privada. Pois bem, senhores vereadores, vamos então para o terceiro e último vereador a se pronunciar. Da tribuna, vereador Wanderson Castelar. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, telespectadores da Rádio TV Câmara, cidadãos e cidadãs que nos acompanham aqui no plenário, meu muito bom dia. Eu não posso deixar de externar aqui minha opinião e, ao mesmo tempo, a informação relacionada, por exemplo, a esse tema que o vereador, meu colega de bancada, Juraci Schaeffer, tratou, relativo às emendas parlamentares, que são hoje uma das importantes formas de financiamento de ações em nosso município. E me espanta um pouco, Excelências, a maneira, eu diria assim, eu não vou falar descaso, mas uma certa frieza com que o Executivo trata desse tema, né? Primeiro, ele nos deve, e deve à população, informações, transparência total a respeito dessas emendas, e, sobretudo, quando não for aplicar, quando não for aproveitar o recurso, ele tem que dizer o porquê, de maneira muito clara. Aliás, tem que dizer quando o deputado se dispõe, ou a deputada se dispõe a fazer a emenda, né? Nesse caso, no meu caso, relacionado à ponte sobre o córrego Carlos Chagas, isso foi tratado de uma forma assim, muito direta com o ex-prefeito Bruno Siqueira. E, em todos os momentos, ele se comprometeu a colocar a contrapartida, que é de pouco mais de R$50 mil, né? Que não é para o município que está recebendo os R$80 mil e permitindo, isso é que é o mais importante, a cidade ter um ganho em termos de melhoria viária, é um investimento irrisório por parte do município, segundo eu penso, né? Então, isso não poderia ser, anos depois, um objeto de questionamento do prefeito que assume. Ele assume a administração com todos os ônus e bônus, né, dessa condição. Ele já era vice-prefeito do ex-prefeito Bruno Siqueira, à época dessas tratativas. Então, vamos deixar isso muito claro. A administração não pode recuar em relação àquilo com os compromissos com os quais ela se comprometeu. Isso é ponto pacífico, né? Então, nós esperamos que a publicação relacionada ao aditamento seja feita o mais breve possível, né, dentro do prazo legal, e que a Prefeitura não ofereça mais resistência para a realização dessa obra, né, que, para mim, é uma novidade, né? Estou falando porque chegou ao nosso conhecimento de que a contrapartida seria um problema, e isso não era colocado lá no início, não pode ser agora, isso concretamente que eu quero dizer, né? Estou absolutamente de acordo com o colega de bancada, o vereador Juraci Schaeffer, quando fala da necessidade de haver ousadia por parte do Executivo, porque é um ditado antigo, né? Dinheiro chama dinheiro. Se você aproveita um recurso que foi destinado para o município, mesmo que isso tenha um ônus, ou seja, a chamada contrapartida, para quem não sabe, é um dinheirinho que a administração municipal tem que aportar, tem que colocar na obra, se for o caso, né,
para que aquilo aconteça. É um dever de casa. Então, isso é absolutamente normal na administração pública. E eu diria mais do que isso, é saudável, porque se não houver também comprometimento nenhum por parte do município, você não envolve o município com a atividade fim daquele recurso, né? Enfim, e tira do prefeito, inclusive, a condição de assumir, digamos, a parceria daquela obra. Ou seja, é tudo de bom, é isso que eu quero dizer. E o dinheiro, vereador Kennedy, que está me acompanhando com atenção, o senhor que é empresário, volto a dizer, o dinheiro chama dinheiro, né? Uma obra que se faz no município, parte dela volta na forma de impostos que a empreiteira vai recolher aos cofres públicos, né? Mais adiante, os funcionários daquela empreiteira, peço a prorrogação. Concedida, excelência. Mais à frente, os funcionários daquela empresa vão também ajudar a devolver aqueles recursos aos cofres municipais através dos seus gastos pessoais. Ou seja, a chamada roda da economia que começa a girar, criando o famoso círculo virtuoso da economia, né? O prefeito Almas e a sua equipe não podem ter medo de investir na cidade, de aceitar o desafio, de confiar no futuro. É isso que nós precisamos restabelecer no Brasil. O problema do Brasil é que, depois do golpe de 2014, perdeu-se a confiança no futuro. E não foi só a população, né? Foram também os investidores. Quem vai investir num país em que hoje tem um governante, amanhã pode ser outro, não se sabe exatamente qual o comportamento que o Congresso Nacional terá, qual o comportamento que o Judiciário e o Ministério Público, que acham que podem governar, não podem. Cada órgão desse tem atribuições constitucionais. O Brasil está de pernas para o alto. Eu não sei se é só a minha impressão, eu acho que é a impressão geral, né? E agora, aí vou reportando situação que envolve essa desastrosa viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Japão, onde foi participar da reunião do G20, os 20 países mais influentes do mundo. É um vexame, mais um vexame internacional. Começou com a prisão do sargento da aeronáutica, bolsonarista, de carteirinha, filiado ao PSL. Imagina se fosse petista, vereador Antônio Aguiar. Imagine se fosse petista. Flagrado em manifestações a favor de Bolsonaro. Pego com 39 quilos de cocaína, tráfico internacional de drogas, pelas autoridades espanholas. Passou ileso pelo controle da aviação brasileira, do aeroporto onde a comitiva embarcou, e os esquemas de segurança que são comezinhos em se tratando da segurança do chefe do Executivo. É inadmissível. Foi cocaína, podia ser explosivo, colocaria em risco a segurança presidencial, não importando qual presidente seja, é o chefe de Estado. A proteção em torno dele tem que ser absoluta. Ou seja, além de incompetente essa administração, ela é corresponsável por tudo de ruim que está acontecendo no país, inclusive os efeitos dessa viagem, que eu volto a dizer, desastrosa. Na entrevista, uma das entrevistas que o presidente deu lá no Japão, em Tóquio, né, onde está sendo realizada a reunião do G20, ele começa a falar em bijuteria fabricada a partir do nióbio. Isso é de uma falta de informação que é difícil encontrar precedente na história do Brasil, né? O nióbio é um metal precioso que enriquece o aço para tornar o aço mais resistente e poder ser utilizado, inclusive, na fabricação
de experimentos, né? Foguete, experimentos espaciais, ou seja, por aí dá para ver a importância desse minério que é encontrado no Brasil, por exemplo, né? E o presidente vai falar na confecção de bijuterias com a utilização do nióbio. Ele é uma pessoa que é difícil encontrar palavras, né, para qualificar a falta de qualificação que ele tem. Mas é o presidente brasileiro, né? Foi eleito pelo voto popular. Nós não podemos nos esquecer disso, né? Diferente daqueles que deram um golpe, nós defendemos a posse do atual presidente e a realização do seu governo. O que não nos permite concordar com essas bobagens todas, né? E com essa estranha vinculação com o submundo do crime organizado no Brasil, né? Eu estava vendo, inclusive, curiosamente, vereador Juraci Schaefer, ontem foram mortos 2 grandes traficantes do Rio de Janeiro, né? Eu fico pensando aqui com os meus botões, será que não há relação entre um caso e outro? Será que a morte, um deles era procurado há 15 anos, Fernandinho Guaribu, se não me engano, há 20 anos. Ontem, depois desse episódio do Aerococa, né, como o escândalo está sendo chamado, foi morto esse traficante. Será que não tem relação com o caso do sargento das Forças Armadas, da Força Aérea Brasileira, né? Será que não tem relação com as milícias que atuam no estado do Rio de Janeiro, né? Então, nós temos que pensar isso de maneira muito com cautela, naturalmente, antes de fazermos algum tipo de acusação leviana, como faziam e fazem em relação às nossas lideranças, vereador Schaefer. Mas nós não podemos descartar nada no atual estágio da vida pública brasileira. É o que eu penso e, por isso, eu agradeço aqui a condescendência da mesa e a atenção dos senhores e senhoras. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador André Mariano. Bom, eu quero aqui dizer ao vereador Wanderson Castelar, às vezes nós só olhamos o lado negativo de uma situação. Quero aqui dar um exemplo, colega. Certa vez, há pouco tempo tinha um aplicativo que chamava Carona Legal. Ou seja, as pessoas pegavam a carona para um determinado local. E uma pessoa, nesse aplicativo, com o seu carro, deu uma carona para uma pessoa. Por azar, essa pessoa passou por uma blitz. E quando passou numa blitz, essa pessoa que não tinha nada a ver com a situação, o amigo que pegou a carona, na sua mochila tinha uma bucha de maconha. E aí? Deu aquele perereco danado, né? Aquela confusão. Resultado, o que o nosso presidente às vezes tem a ver com isso? Que culpa tem olha, é de confiança. Entrou. Nós podemos entrar em uma embarcação junto e um colega passar por uma situação. Que problema tem? Que culpa tem? Ou seja, às vezes, só para concluir, as pessoas só olham um lado negativo. Muitas vezes nós entramos numa situação, não porque nós queremos, mas algumas pessoas às vezes nos complicam nisso daí. E é o que aconteceu com o presidente. Ou seja, só olha o lado negativo. Pela ordem, vereador Sargento mesmo. Eu não ia me posicionar não, mas não tem jeito. Eu tenho que levantar e posicionar de alguma forma. A respeito do cara que morreu lá, o tal de Gabiru, não tem nada a ver com essa situação lá do Exército, isso aí não tem nada a ver. Foi uma filmagem que um major da Polícia Militar que infiltrou lá no morro e fez a filmagem do cara. Ele foi morto em novembro nessa investigação dessa situação, desse Gabiru, eu esqueci o nome desse traficante, Guarabu. Então, aí a Polícia Militar, depois da morte disso, as investigações do Estado do Rio de Janeiro aumentaram nesse setor. Então, tem policiais sendo pegos, que é a situação de gás que estava sendo vendido naquela área. Então, e a outra situação, esse outro militar da FAB, ele está lá desde 2000. Então, ele tá, na verdade, ele foi recrutado pelo tráfico pela facilidade que a aeronáutica tem, né, e pela confiabilidade. Não tem nada a ver com o presidente. Tanto isso que ele fazia essa viagem com vários outros presidentes, não há como se culpar. E quanto ao nióbio, eu acho que a gente tem que pensar no nióbio sim, entendeu? Porque é uma riqueza nossa, a gente tem que ser... Eu não acho que isso
não seja uma inteligência, não. Eu acho que é uma inteligência, é uma coisa que nós temos. O que nós não podemos é estocar vento, né? Estocar vento, essas coisas que não existem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Juraci Schaeffer. Através de Vossa Excelência, dizer ao vereador André Mariano, talvez é preferível estocar vento do que cocaína. A coisa vento, pelo menos não faz tanto mal, né? Mas olha, vereador presidente, o sargento que foi preso, ele estava fazendo arminha e fazendo campanha para o presidente. Não vem falar que ele estava lá, que ele era bonitinho, não. E ontem o vereador presidente Pardal disse, 29 vezes passou, a culpa é do general Augusto Heleno, que ele é chefe do gabinete institucional. Ele tinha que vistoriar, ele não pode colocar a nação, o país Brasil. Ficou em evidência que um avião presidencial estava carregando 39 quilos de cocaína. Ninguém está falando que o presidente é traficante, não, vereador Sargento Melo. Por enquanto, não, entendeu? Mas nós pensamos o seguinte, poxa vida, como que é a falta de cuidado? As 29 vezes ele foi vistoriado. Então você deve saber, diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Ele tem que saber, ele fez muita arminha, ele tem rabo preso. Eu quero convidar o presidente Pardal para assumir o seu lugar na mesa, que lhe é por mérito e direito. Pela ordem, vereador Wanderson Castelar, pela última vez. Só para esclarecer, Excelência, as últimas palavras que eu usei ali da tribuna foi cautela, né? Nós não podemos fazer a leviandade que outros fizeram contra nós, né? Nos atribuindo todo tipo de malefício, todo tipo de problema aos nossos governos, por exemplo, né? E punindo, inclusive, sem provas, né? Na base da convicção, como os procuradores lá da Lava Jato fizeram com o aval do atual ministro da Justiça, Moro, que inclusive está desaparecido, que está nos Estados Unidos visitando agências de inteligência americana. Uma outra aberração desse estágio atual da nossa política. Mas eu volto a insistir, o caso desse sargento da aeronáutica, graças a Deus, está preso na Espanha. Se bem que o Brasil vai tentar a sua extradição. Isso é ruim, porque o ideal é que ele seja investigado pelas autoridades espanholas. Porque, na verdade, toda grande revelação, né, contra as articulações do mal que esse país vem sofrendo, vieram de fora. Eduardo Cunha foi pego pelo Ministério Público suíço. Se dependesse do Ministério Público brasileiro, Eduardo Cunha estava aí, ainda presidindo a Câmara dos Deputados, né? O Intercept é uma organização americana, né? Atua no Brasil, tem profissionais que desenvolvem um portal de notícias no Brasil, mas o seu principal porta-voz é um jornalista americano, premiado, etc. Ou seja, a esperança agora é que a justiça espanhola descubra os vínculos, porque ninguém transporta quase 40 quilos de cocaína sozinho, sem a participação de outros. Ele tira de um lugar e vai levar para outro. Ou seja, tem que unir essas duas pontas para a gente saber exatamente quais as reais dimensões desse escândalo. Porque isso é um escândalo, isso é tráfico. E foi feito no avião presidencial, que torna o presidente também responsável. Esse general Heleno já devia estar demitido, porque isso é da alçada dele, da esfera de atuação dele, né? E ainda vai para Tóquio dizer bobagens, gracejos, ofender autoridades de outros países, ou seja, nós estamos desmanchando o Brasil aos olhos do mundo. Muito obrigado, Excelência. Muito bem, vereador Wanderson Castelar, cumprimentá-lo também. O fato aconteceu lá na Espanha, lá que é um país sério, né? Lá ele vai ficar lá pelo menos 15 anos lá pagando por esse ato que ele cometeu. 15 anos, pelo menos, inafiançável. Não podemos deixar para trazer para o Brasil, não, porque se disser para o Brasil aqui, é uma panelinha, o cara está lá com 5, 7, 10 anos a cumprir, eles querem tirar de fora da área, é só um terço da pena. Não, pode aliviar o cara agora. Então, assim, país sério, é um dos países lá, por isso que ele é primeiro mundo, infelizmente nós estamos no terceiro, né? Porque tem seriedade. Seja qualquer que seja a prática do delito, tem que pagar, não facilita conforme querem fazer aqui no nosso país, não, para muita gente. Não é só para o ex-presidente, para os ex-deputados, é para geral. É uma panelinha danada, é por isso que eu digo, viva a Lava Jato. Encerramos
o pequeno expediente. Vamos dar sequência aqui agora, senhores vereadores. Ordem do dia, sexta-feira, 28 de junho de 2019, 10ª reunião ordinária do 6º período. Primeira discussão, número 1, segunda discussão, processo 8438-2019, dispõe sobre a concessão de título honorífico Gilson de Araújo Campos. Proposição, projeto de lei 103/2019, autoria vereador Wanderson Castelar. Pareceres já lidos. Quórum pelo voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Observação, comissão de redação. O projeto está em discussão? Em discussão? É encerrada a discussão e votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Castelar, tudo bem? Pela ordem, vereador Wanderson Castelar. Muito obrigado por me provocar aí, para eu poder, inclusive, agradecer aos pares pela aprovação dessa singela homenagem a um cidadão que já não se encontra entre nós. É um título pós-mortem, né? Mas, penso eu, assim, expressivo, porque dado a uma pessoa que contribuiu muito com a nossa cultura, sobretudo, né? Um dos mais importantes compositores do samba juiz-forano, né? Dono de alguns grandes sucessos e pai também de músicos e pessoas comprometidas com a cultura e com a coisa pública em nossa cidade. E me sugeriram essa homenagem, eu de muito bom grado topei fazer e já, inclusive, andei combinando aqui com a nosso cerimonial, quem sabe fazê-la em torno da data do Dia Nacional do Samba, em torno do dia 2 de dezembro. Né? Mas isso é uma discussão que a gente vai fazer mais adiante. Por hora aí fica o registro e os meus agradecimentos pela aprovação unânime da Casa a essa homenagem. Parabéns, vereador Wanderson Castelar, justa homenagem, que realmente foi um dos grandes compositores nos áureos tempos do carnaval aqui da cidade de Juiz de Fora, né? Saudades, mas aí também o Gilson realmente foi uma pessoa fantástica e contribuiu muito para essa cultura que era o carnaval, que infelizmente hoje nós não temos mais esse brilhantismo da cultura aqui na nossa cidade. Parabéns, vereador Wanderson Castelar. Pela ordem, vereador Juraci Schaefer. Senhor presidente, parabenizar o vereador. Eu tive um bom relacionamento com o Gilson, não só quando ele trabalhava na Cetra e na época do Real Grandeza. Vossa Excelência deve ter, como intérprete, chegou a puxar algum samba lá do Real Grandeza? Não, né? Só do Grisu. Mas ele fez um trabalho assim, da cultura. O vereador Castelar teve essa brilhante ideia de homenageá-lo. Tem uns sambas muito bonitos dele, né, vereador? E eu acho que nós temos que sempre relembrar e valorizar essas pessoas que se eternizam na nossa cultura, porque o Carnaval de Juiz de Fora nós temos que resgatá-lo. O vereador Castelar tem feito esse trabalho, Vossa Excelência ligado, nós temos aqui que montar uma frente parlamentar a favor da cultura e do Carnaval novamente. Muito bem, vereador Juraci Schaefer. Eu realmente, vereador, eu tive um tempo atrás, né, participando aí do Carnaval e sempre intérprete, vereador Castelar, lá do Grisu, com muita honra, né? E o Gilson Campos, dentre tantos sambas aí, tinham aí o Chora Palhaço, era muito lindo, né? Ou seja, um momento especial aqui na nossa cultura. E aí saúda aí Vossa Excelência pela justa homenagem e vamos aí torcer que outros carnavalescos possam também fazer com essa dignidade que o Gilson fez aí à frente da cultura do nosso município. Parabéns aí mais uma vez. Vamos então passar agora para o número 2, segunda discussão. Processo 2713 de 1999, altera o inciso 8º do artigo 2º da Lei Complementar 31, de 26 de outubro de 2015. Proposição, projeto de lei complementar número 10 de 2017. Autoria, vereador Zé Márcio Garotinho. Pareceres já lidos. Quórum maioria absoluta. Observação vista. Vereadores: Wagner de Oliveira, Júlio Obama Júnior, Sargento Belo Casal, André Mariano, Marlon Siqueira, João Coteca, Wagner do Sindicato, Nilton Militão e doutor Antônio Aguiar. O projeto está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador doutor Adriano Miranda. Eu peço a palavra. Com a palavra, vereador doutor Adriano Miranda. Peço vista da matéria sem discussão. O pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão.
Aprovado. Vamos agora para o número 3, primeira discussão. Processo 8264-2018, dispõe sobre a disponibilização de soro antiofídico e demais imunobiológico da unidade de pronto atendimento de urgência e emergência no município de Juiz de Fora e da outras providências. Proposição, projeto de lei 163/2018, autoria vereador Cido Reis. Pareceres já lidos, quórum maioria simples, observação vista. Vereadores doutor Fiorilo, Rodrigo Matos, Wagner de Oliveira. Usou da palavra o vereador doutor Fiorilo. O projeto está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Sargento Melo Casal. Peço visto da matéria sem discussão. O pedido de vista está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos agora para o número 4, primeira discussão. Processo 8434 de 2019, dispõe sobre a concessão de título honorífico José Maurício Ferreira da Silva. Proposição, projeto de lei número 98/2019, autoria vereador Wagner de Oliveira, pareceres já lidos. Quórum pelo voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. Observação vista. Vereador doutor Antônio Aguiar. O projeto está em discussão? Em discussão? É encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Nós estamos encerrando esta ordem do dia de sexta-feira. Antes, pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Gostaria de colocar na ordem do dia o projeto de lei 16/2019, processo 8342-00-2019, por favor. Muito bem, vereador Marlon Siqueira. A nossa próxima reunião com o projeto será na terça-feira, já vista que na primeira reunião nossa, né, seria só aquela do pequeno expediente e manifestação dos vereadores. Pela ordem, professora Ana Rossignoli. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, lembrando os nobres vereadores que às 14 horas nós vamos ter aqui na escadaria da Câmara uma atividade do combate e enfrentamento às drogas, com o PROERD da Polícia Militar. Obrigada, senhor presidente. Muito bem, parabéns pelo evento, sempre muito atuante aí, vereadora, parabéns, tá? Então nós estamos encerrando a 10ª reunião ordinária do 6º período. Voltaremos, Deus permitindo, na segunda-feira, para que façamos a primeira reunião ordinária do 7º período, às 17h30. Temos audiência pública? Às 17h30 e, naturalmente, contando sempre com a presença e a participação dos senhores vereadores. Uma ótima tarde a todos. Parabéns aos vereadores aí pelo trabalho. Estão todos autorizados a viajarem. Funcionários dessa casa também, um bom final de semana a todos, povo presente. Estamos encerrando. Um grande abraço a todos que nos acompanham pela TV Câmara e Rádio Câmara. Uma ótima tarde a todos. Muito boa tarde.